Olá pessoal, neste tutorial eu tentarei aqui atender um pedido de uma dica que foi postada junto ao YouTube, do qual nós poderemos tentar evitar a deformidade de um objeto quando a gente utiliza o recurso Array em conjunto com o modificador Curve. Vamos ver como isso é possível e entender o que é que acontece. Então eu criei aqui um objeto em forma de uma setinha, no que foi postado como dica. E aqui eu tenho um objeto que é uma curva, da qual eu utilizei um círculo e modifiquei essa curva, subdividindo e criando esse formato que vocês estão vendo. Para entendermos qual é o problema da deformidade, nós vamos selecionar o objeto e vamos aplicar nesse objeto seta o primeiro modificador, que vai ser o Array, que é o de matriz. Nós vamos então selecionar a opção Fit Curve. Nós vamos clicar aqui com o conta-gotas selecionando no objeto que vai ser o nosso objeto aqui de referência. Surge uma diversidade de matrizes, na verdade do original, e aqui eu vou desmarcar o relative e vou marcar o constante. Se eu movimentar agora a coordenada Z pelo constante, vocês vão ver que eu consigo fazer uma diversidade de setas para cima ou para baixo, porque eu estou utilizando o eixo Z aqui para fazer esse movimento. Vou deixá-la aqui em 0, que fica mais fácil, mas vamos fechar por enquanto esse modificador e vamos aplicar o segundo modificador, que é o modificador Curve. Aqui em curva, nós vamos selecionar a opção Bezier Círculo. Nós vamos clicar no eixo Z, nós voltamos lá no modificador Array e podemos movimentar o eixo Z. Vocês vão ver que eu tenho uma quantidade de matrizes. Quanto mais eu aumento esse valor, eu crio aqui uma quantidade de setas para fazer o efeito das malhas. Observe que quando eu uso esse recurso aqui, quando a curva da seta, vou trazer a mãozinha aqui para vocês verem, olhando de cima e arrastando, percebam que nessas curvas aqui, esse objeto aqui, ele está sendo deformado. Se eu aproximar aqui com o cursor, ele tem uma deformidade no processo do uso do Array em relação à curva. Então o que nós vamos ver aqui, na verdade, é como é que a gente pode proceder para fazer o mesmo recurso, utilizando aqui a instância do objeto, para poder provocar aqui o efeito sem a necessidade de deformidade da malha dos objetos. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui em modificador e vamos excluir os dois modificadores que nós aplicamos. E como dica aqui, o que é interessante é a gente criar um plano. Vamos iniciar com um plano. Com o plano criado, nós vamos então adicionar nesse plano aqui o modificador Array, que é um modificador de matriz. Vamos desmarcar aqui o relativo, vamos marcar o constante. Se eu aumentar o valor aqui, vocês vão ver que eu consigo subir uma forma, mas nós vamos aqui em Fit Type, mudar para o Fit Curve, selecionar o conta-gotas e selecionar a nossa curva. Vamos ter uma diversidade de planos. Vamos fechar essa opção aqui e vamos utilizar aqui o Curve para essa forma aí que é o plano. Aqui sim nós vamos agora selecionar o Bezier Círculo, usando o eixo Z, para que o plano ele siga o segmento do Bezier Círculo. Então com esse objeto plano selecionado e já utilizando aqui a opção de curva, nós podemos agora criar uma instância desse objeto em relação à seta para fazer o efeito que precisamos. Então nós vamos selecionar esse ícone aqui, que representa os Objects Properties. Vamos buscar uma aba denominada Instance, que é a instância. Vamos trazer para cima e nós vamos marcar essa opção aqui para Faces. Com isso realizado, a gente tem como fazer agora um parentesco daquele objeto seta em relação ao plano. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos arrastar a seta para dentro do objeto plano. Então a gente vem com o cursor aqui na Outline, seleciona o objeto seta, segura o Shift e com o botão esquerdo do mouse pressionado a gente arrasta para o plano. Percebam agora que o objeto está dentro aqui da coletânea do plano. O que nós vamos fazer aqui é tirar o olhinho para ocultar a seta. E aqui no plano nós vamos selecioná-lo, vamos voltar na instância, nós vamos desabilitar essas duas opções, Display Instância e o Render Instância. Então desabilitando eu fico somente com a seta. Aqui eu volto lá nas propriedades de modificadores e vou abrir o modificador Array.
Aqui eu vou aumentar para dar aquele efeito. E agora, se eu quiser olhar por cima, vocês podem notar que eu não tenho mais aquela deformidade do objeto no processo de curva. Então essa é uma dica aqui para a gente utilizar o recurso Array em conjunto com Curve, sem a necessidade de deformar o objeto aqui nessa variação.